Ele tentou me dar um golpe, agora ele foi banido do país. Arruinei a vida de um golpista romântico. Esta situação é fresca e ainda está se desenrolando, mas já atingiu um nível explosivo. Sou uma mulher de 30 e poucos anos com um bom emprego corporativo em um campo com muitas oportunidades de crescimento e estou de volta ao mundo dos encontros depois de uma década. Sou meio que seria um 10 se perdesse 30 quilos de aparência. Rosto bonito, mas um pouco gordinha, mas nunca tenho problemas para conseguir um encontro. Não sou rica, mas sou estável e tenho um pouco de dinheiro para gastar. Moro em uma grande cidade multicultural e meu ex era imigrante, então tô aberta a namorar pessoas de qualquer origem. O que aconteceu? Há algumas semanas conheci um homem muito charmoso de um país latino-americano, apenas alguns anos mais novo que eu. Parecia muito doce, carinhoso, inteligente, orientado para a família, emocionalmente disponível, educado e em uma boa profissão em seu país de origem e tinha muito em comum comigo. A química parecia incrível dentro e fora do quarto. Ele foi honesto ao dizer que estava no meu país com visto de turista, mas com a esperança de ficar. Deixei claro que não poderia ajudá-lo com isso, mas teríamos um caso de verão divertido enquanto ele estivesse aqui. Se ele conseguisse ficar ou voltar, só então consideraríamos um relacionamento sério. Então, a outra sapata caiu. 2 semanas e 4 encontros depois, durante uma conversa por texto sobre meu trabalho, ele me pediu para ser sua sugar mummy. Inicialmente ri e achei que era uma piada. Ele continuou insistindo e disse claramente que não era. Claro, me sentindo insultada por isso, eu ataquei. Ele manteve isso como um pedido sério até que eu toquei em um nervo com minhas reclamações sobre como ele deveria se envergonhar de me pedir isso. Então, ele ficou com raiva e me insultou por pensar que eu estava falando sério sobre isso. Não teve pedido de desculpas por ser rude comigo. Obviamente, o que eu fiz em seguida foi tirar screenshots e chorar sobre isso para minhas amigas mais próximas. Fiquei magoada por ter sido enganada a pensar que ele gostava de mim e que ele achava que eu precisava pagar por um homem. Minhas amigas acenderam a mecha do que aconteceu em seguida. Uma das minhas amigas começou a bisbilhotar mais sua presença online. Juntas descobrimos cerca de 6 contas diferentes no Instagram que eram dele, usando diferentes variações de seu nome e fotos diferentes de si mesmo, todas carregadas em lotes. No Facebook, um padrão semelhante, tudo muito fraudulento e suspeito. Ele havia sido folo o suficiente em um de seus perfis, no entanto, para seguir e marcar o empregador para o qual estava trabalhando ilegalmente com seu visto de turista no meu país. Então, entrei em contato com outra amiga próxima em uma agência local de aplicação de lei que trabalha com imigração. Ela consultou seu arquivo. Ele tinha uma esposa e uma filha em casa. Eu soltei os cães depois disso. A amiga que me ajudou a investigar online criou vários grupos de bate-papo em várias plataformas com toda a sua família e amigos. Ela divulgou todas as screenshots, como também um desabafo sobre o quão vergonhoso era. Quando eles começaram a bloqueá-la, ela adicionou mais pessoas. Encontrei o número de telefone de sua irmã. Minha amiga também enviou mensagens para ela. Todos que ele conhece, incluindo sua esposa, sabe que ele é infiel e está tentando tirar vantagem das mulheres. 30 minutos depois que o bombardeio online começou, recebi uma mensagem rude dele dizendo que eu deveria ser inteligente o suficiente para saber que ele estava brincando e que ele não precisa se vender. Eu não respondi. Próximo passo? Formulário de denúncia online de imigração com todas as informações que encontramos. Informações de trabalho, nome e endereço do empregador, seu endereço residencial, nome completo, data de nascimento, fotos, screenshots admitindo estar trabalhando. Normalmente, esses relatórios levam meses para serem revisados, se é que são, mas dei o número do arquivo para minha amiga de aplicação de lei. 2 dias depois, policiais visitaram sua casa. Eles o encontraram com um número de telefone que foi emitido para um residente local. Todos os seus colegas de quarto também tinham números emitidos para a mesma pessoa, um link direto ao empregador. Ele recebeu uma advertência por tentar me enganar, uma ordem de não contato e uma marca em seu arquivo de imigração, que, base em seu país de origem, provavelmente significará que ele nunca mais poderá retornar, além de um aviso rigoroso para não trabalhar sem autorização. Seus colegas de quarto também receberam advertências. Seu empregador recebeu uma visita em seguida. Eles encontraram provas significativas de que estavam empregando ilegalmente, bem como várias outras pessoas. Sua investigação ainda está em andamento, mas até agora eles provavelmente receberão dezenas de milhares de dólares em multas ou possível pena de prisão. O cara não está sendo deportado porque o governo teria que pagar por isso, e os procedimentos levam mais tempo do que o tempo restante de seu visto. Mas ele agora foi atualizado de um arquivo marcado para uma proibição de reentrada no meu país de vários anos. Se ele me incomodar novamente, no entanto, ele também será deportado. Espero que ele goste de voltar para sua esposa furiosa e do ridículo de todos que ele conhece. Até nunca mais. Quer dar o golpe do visto e me trair? Divirta-se sendo deportada e banida permanentemente do Zewa. Conheci uma garota, na época com 22 anos, enquanto eu, na época com 30 anos, trabalhava em um parque nacional e ela era governanta com visto de trabalho. Nós imediatamente nos demos bem e em um mês estávamos em um relacionamento. Tínhamos até um acordo sólido de longa distância, onde nos visitávamos com vistos recreativos em nossas respectivas temporadas. Eu passaria alguns meses na Romênia ou a encontraria em algum destino de férias, depois ela passaria alguns meses nos Estados Unidos. Isto durou cerca de 2 anos e, eventualmente, surgiu uma conversa com a sua família sobre a possibilidade de ela se mudar para os Estados Unidos permanentemente. A Romênia nunca recuperou realmente do regime de Ceausescu e a corrupção política e econômica torna a vida bastante desagradável para muitas pessoas. Seu casamento e mudança para os Estados Unidos significavam que sua mãe não teria que se preocupar com a vida boa de sua filha. Consegui patrocínio e pedi ela em casamento. Parecia que meus sonhos estavam se tornando realidade. Então, cerca de um mês depois de ela estar instalada, recebo uma mensagem de sua melhor amiga em casa.
O que se seguiu foram capturas de tela de 1 ano, em que ela se gabava de ter me enganado para pagar sua residência, enquanto ela me traiu com 8 homens diferentes. Nas palavras da amiga, você é um bom homem e não merece ela. Então, nas 2 semanas seguintes, eu a denunciei ao ICE e à Segurança Interna, por uma conversa que o irmão dela e eu tivemos enquanto bebíamos. Ele se gabou de como havia cumprido pena na prisão por contrabandear armas para terroristas turcos, e como ela tinha sido sua vigia em várias ocasiões. Como você pode imaginar, na época da guerra ao terror, isso não foi encarado levianamente. Ela foi imediatamente presa e deportada, e colocada em uma lista permanente de vigilância terrorista proibida. Quer se aproveitar de mim e trapacear? Divirta-se, nunca mais podendo voltar para os Estados Unidos. Quebrei o braço 13 vezes, e os professores ainda acham que sou fingidora. Desta vez houve consequências. Eu, 15 anos, tenho uma longa e elaborada história com lesões, especialmente quebrando meu braço. Desde o dia em que nasci, minha saúde tem sido complicada. Tenho algumas condições, mas nenhuma grave o suficiente para afetar minha vida diária como a conheço. Tenho um sistema imunológico muito fraco e ossos que quebram com facilidade. Além disso, sou a definição de desastrada e também uma idiota que se coloca em situações perigosas por diversão. Minha mãe, 40 anos, obviamente me conhece desde o nascimento e sabe exatamente a extensão da minha má sorte e problemas de saúde. Quebrei meu braço 13 vezes ao longo da minha vida e quase toda vez que me machuquei ou fiquei doente, parecia que alguém tinha algo a dizer sobre isso. Não sei porquê, mas os professores adoram dizer que os alunos que se machucam com frequência são fingidores que buscam atenção, e muitos relacionamentos com figuras de autoridade foram prejudicados por causa disso. Toda vez é a mesma coisa. Por alguma razão, um professor não acredita em mim, me chama de mentirosa na frente de todos, sou intimidada por um tempo e depois tenho que tentar provar que não tô fingindo. Poderia postar tantas histórias sobre professores fazendo isso, mas esta é uma história sobre a vez em que minha mãe realmente conseguiu se vingar. Tudo isso aconteceu por volta do 7º ano. Eu tinha 12 anos na época e havia quebrado meu pulso ao subir em algo que não devia e depois cair como uma idiota. Meu pulso estava em um gesso de velcro, já que sou muito alérgica ao material do gesso normal, como descobriram através de muitos casos de tentativa e erro. Minha professora, vamos chamá-la de Senhora Tablet, já que isso aconteceu enquanto estávamos aprendendo sobre tablets egípcios. Ela ensinava história e nossas personalidades colidiam um pouco. Sou mais do tipo criativa, aventureira, livre pensadora, e ela era muito conservadora, tradicional e correta. Não tínhamos tido nenhum problema real antes disso, mas simplesmente não nos encaixávamos bem. Ela estava ausente um dia e tínhamos uma substituta. Eu conhecia a substituta como uma das amigas de minha professora e a mãe de um dos meus valetões. Não gostava dela, mas ainda era respeitosa na aula e apenas tentei fazer meu trabalho. Ela me colocou em apuros por rabiscar no meu papel 1 ou 2 vezes, mas além disso tudo estava bem, ou pelo menos eu pensava. No dia seguinte, fui para a aula como de costume. Estávamos trabalhando em uma tarefa sobre Egito e suas tabelas, quando a senhora Tablet me chamou para sua mesa. Fui até lá, pensando que ela apenas me repreenderia por rabiscar no verso da minha lição de casa ou algo assim, só para ser bombardeada por um monte de perguntas realmente estranhas. A interação foi mais ou menos assim. Então, Fire, você sabe por que eu te chamei aqui? Não, senhora, não sei. Há quanto tempo você tem esse gesso? Cerca de 1 semana. Por quê? Você realmente precisa desse gesso? Sim. Bem, a substituta me disse que ela te viu tirando. É um gesso, eu não posso tirá-lo, doeria. Então, se eu perguntasse para a turma, eles diriam que você precisa desse gesso? Sim. E se eu ligasse para seus pais agora, eles diriam a mesma coisa? Sim, eles foram os que me levaram para o hospital. E ela fez isso na frente da turma inteira. Eu fui dispensada, eventualmente, e as pessoas me olharam de forma estranha pelo resto da aula. Como descobri mais tarde, aparentemente a substituta havia contado para a senhora Tablet que eu havia tirado meu gesso assim que saí da aula. Não tirei. E que eu o joguei no meu armário como, haha, estou escapando de fazer menos trabalho. Então, basicamente, ela fingiu que eu era uma vilã em um filme de ensino médio ruim. Não sei por que ela disse isso, mas minha professora ficou convencida de que eu era uma mentirosa e uma fingida. Tecnicamente, eu poderia remover meu gesso, já que era de velcro, mas isso teria sido extremamente doloroso, e não é como se eu pudesse simplesmente andar por aí sem ele. Não ia fazer um grande problema sobre isso na época, mas parece que ela estava séria sobre ligar para meus pais. Mas ela cometeu o erro de ligar para minha mãe. Agora, eu e minha mãe não temos um relacionamento perfeito. Ela tem problemas de raiva, então nem sempre nos damos bem, mas ela me ama muito e não deixa pessoas como essa mexerem comigo se ela puder impedir. De acordo com minha mãe, a senhora Tablet ligou para ela toda convencida e disse coisas como: aparentemente sua filha está usando um gesso, você sabia disso? E, bem, todos nós sabemos como as adolescentes podem ser dramáticas, especialmente crianças únicas como ela. Ela aparentemente até ameaçou me suspender antes que minha mãe a interrompesse e a destruísse por falar sobre sua filha daquele jeito. Não acho que eu tenha permissão para repetir o que foi dito, mas no final a senhora Tablet teve que recuar com o rabo entre as pernas. Ela começou a ser ainda mais fria comigo depois daquele dia e começou a me dar detenções injustas por não ficar quieta e rabiscar na lateral das minhas folhas de trabalho. Mesmo assim, fora da escola, às vezes íamos para o mesmo estúdio de arte. Estranho que alguém que odeia a arte tanto goste de pintar. E envenenou o diretor de arte contra mim e me colocou em uma classe inferior. Quando minha mãe descobriu sobre isso, ela começou a vingança de verdade. Minha mãe nunca foi uma mãe do PTA. Ela honestamente não suporta a maioria dos membros do PTA e seus filhos são escolhidos como favoritos na minha escola e usam esse poder para intimidar os outros, incluindo eu e meus amigos.
Minha mãe, no entanto, é amiga de uma mulher muito adorável no conselho escolar do condado, que tem mais poder que o PTA. Ela contou tudo o que havia acontecido para sua amiga e forneceu todas as notas médicas necessárias para provar que eu precisava do meu gesso. Sua amiga conseguiu convencer o resto do conselho de que a senhora Tablet estava discriminando uma aluna com deficiência, dadas suas observações sobre eu ser mais lenta no trabalho e apenas usar o gesso para relaxar, junto com detenções relacionadas a eu não ficar quieta quando ela sabia que eu tinha movimentos nervosos e leve TDAH. No estúdio de arte, minha mãe me tirou das aulas. Assumi a responsabilidade de informar os outros alunos sobre o porquê, e os boatos se espalharam rapidamente. Em pouco tempo, as crianças estavam sendo retiradas para a esquerda e para a direita, e minha professora de arte estava puxando os fios para tentar controlar a situação. Acho que o estúdio realmente fechou temporariamente antes de reabrir novamente. Ela foi suspensa por uma semana para ser investigada, e descobriu-se que ela tratava muitos dos alunos únicos, como ela dizia, de forma semelhante. Ela foi repreendida verbalmente por 2 departamentos diferentes, e em vez de receber seu aumento padrão nos próximos 3 anos, ela só receberá metade disso. Não só isso, mas ela teve que fazer um curso sobre como tratar os alunos adequadamente, e se ela for pega cruzando essa linha novamente, perderá a posse do cargo. Ela só receberá seu bônus de volta no início do próximo ano letivo, e eu só queria dizer que espero que ela tenha aprendido sua lição.